memória celular e trauma de vida passada. Temos a obrigação de nos tornarmos ativamente conscientes de outros aspectos da saúde que têm um impacto poderoso em nossas mentes e corpos. Aspectos enraizados tão profundamente que apenas uma fração da comunidade médica começa agora a explorá-los. Como já discutimos, antes de nossos espíritos do outro lado entrarem no útero, cada um de nós prepara um projeto. As questões de saúde estão incluídas nele, embora possamos modificá-las enquanto estamos aqui. Um resfriado, por exemplo, não tem que evoluir para uma pneumonia se tomarmos cuidado para evitar isso. Do outro lado, temos acesso às memórias conscientes de todas as nossas vidas passadas e escrevemos os projetos de acordo com elas. Mas o que é consciente passa para o subconsciente quando iniciamos as vidas que escolhemos empreender. As células das quais somos feitos retêm essas memórias de vidas passadas e reagem a elas, assim como o nosso espírito reage à experiência familiar de habitar o corpo. A sensação é parecida com esses lugares especiais que todos temos em nossas vidas e que associamos com felicidade ou tristeza, medo ou trauma. A emoção nos atinge toda vez que voltamos lá, não importando quantos anos se passaram desde os eventos que levaram à associação. Os espíritos experimentam a mesma familiaridade quando retorna a outro corpo, enquanto as células deste corpo absorvem as memórias do espírito e reagem como foram programadas, incapazes de discernir a diferença entre o passado e o futuro, entre esta vida e as passadas. Certo dia, quando meu filho Christopher estava para fazer 3 anos, eu lhe perguntei casualmente: quem você foi antes? Ele me disse que tinha sido um cowboy e tinha um cavalo chamado Brasa. Ele levara um tiro no estômago do lado de fora de um lugar com portas de vai e vem. Apesar de fascinada, eu pensei que talvez estivesse vendo programas de cowboy na televisão, quando ele acrescentou: e aí minha filha correu e segurou a minha cabeça enquanto eu morria. Isso não combina com a imaginação de um menino de 3 anos. Lembrei-me daquela conversa milhares de vezes nos anos seguintes, quando Chris desenvolveu dores agudas e crônicas no estômago. Os médicos não conseguiam encontrar nenhuma razão fisiológica para elas. Uma noite, enquanto ele dormia, decidi começar a trabalhar com ele para ver se conseguia usar a informação que ele me dera para chegar às raízes reais daquelas dores. Sentei-me na ponta da cama e falei para sua mente subconsciente: Chris, sei que você levou um tiro no estômago antes e sei que foi muito doloroso. Mas isso aconteceu em outro tempo, em uma vida passada. Você está seguro agora. Seu estômago está bom e saudável e você nunca mais vai ter que passar por isso. Na manhã seguinte, as dores tinham desaparecido e nunca mais voltaram. Pouco tempo depois disso, uma cliente me pediu para passar 1 hora com seu filho de 2 anos. Ele ficava absolutamente histérico cada vez que a mãe entrava no chuveiro. Mamãe, não! Mamãe, não! Juntamente com minha guia espiritual e o guia espiritual do menino, descobri a fonte do problema e disse à mulher que queria falar com seu filho enquanto ele dormia. Naquela noite, quando ele estava dormindo, eu acariciei sua testa e sussurrei: em 1942, você e sua família foram aprisionados em um lugar terrível chamado Dachau. Forneci todos os detalhes trágicos de como ele tinha visto a mãe, o pai e 2 irmãos serem levados para os horríveis e letais chuveiros de gás e como ele tinha morrido da mesma forma medonha 4 meses depois. Foi uma das coisas mais cruéis que já aconteceram na face da terra, mas acabou, graças a Deus. Nesta vida, você e sua mãe estão seguros e bem. Os chuveiros não vão machucá-la. Algumas semanas depois, a mãe me escreveu dizendo que o terror de vê-la entrar no chuveiro tinha desaparecido. Ao longo dos anos, os médicos têm me mandado inúmeras crianças cujas doenças recorrentes não estavam respondendo à medicina tradicional,
e eu descobri que 98% dessas crianças reagiam à afirmação de que o trauma ou a morte na vida passada, que ainda estavam lembrando, já tinha passado. Por exemplo, uma criança que nascera com o que parecia ser um caso agudo de asma, na verdade tinha sido enforcada por um crime que não cometera. Em cada um desses casos, o uso de afirmações dirigidas à mente espiritual durante o sono para libertar esses traumas de vidas passadas resultou na cura da criança. Se você tiver um filho pequeno com uma doença crônica ou fobia, além de procurar assistência médica especializada, tente calmamente assegurar a seu filho adormecido. Você pode se libertar de sua vida passada agora. Acabou, e tudo o que o machucou antes se foi para sempre. Você nasceu para esta nova vida, seguro, saudável e perfeito. Amplifique esses exercícios com uma oração pela criança, por um ente querido ou por você mesmo, se estiver sofrendo de alguma coisa da qual queira se livrar de uma vez por todas. Oração. Querido Deus, por favor, me ajude a libertar para a luz purificante do Espírito Santo qualquer coisa que minha mente espiritual e minha memória celular tenham retido de uma vida passada e que esteja me prejudicando. Amém. Mesmo se você for cético ou simplesmente não acreditar em uma palavra do que eu acabei de dizer, tente apenas por uma semana. Com certeza não vai lhe fazer mal. A memória celular pode ser uma força poderosa em adultos e em crianças, tanto física quanto emocionalmente. Lembre-se, a sensação familiar de habitar novamente um corpo cria uma espécie de déjà vu no espírito que aciona uma reação fisiológica quando o corpo responde à sugestão da mente espiritual. Digamos, por exemplo, que aos 34 anos você, de repente, desenvolve um sério problema brônquico ou das vias respiratórias superiores, sem nenhuma causa aparente e nenhuma reação satisfatória ao tratamento. Talvez em sua última vida você tenha morrido de pneumonia aos 34 anos, numa época em que essa doença era invariavelmente fatal. Já foi demonstrado através de fotografia Kirlian, que captura em filme uma imagem da energia ou aura que emana de todas as coisas vivas, que o membro amputado continua a aparecer em forma de energia como parte do corpo muito depois de ter sido extirpado. Estudos fascinantes foram documentados, especialmente pela doutora Thelma Moss, com pessoas cujos membros amputados continuam a causar dor, como se ainda fossem reais e ligados ao corpo, tal como a mente espiritual e a memória celular os percebem. O trauma e a morte em uma vida passada podem causar a mesma reação, exatamente o mesmo tipo de dor fantasma. Mas assim que a mente espiritual recebe e compreende a mensagem, é outro tempo, outro lugar, outra vida, outro corpo, ela pode liberar a dor, o medo, o trauma ou a doença que está retendo. Este processo é mais fácil do que se imagina. Você nem mesmo tem que conhecer as especificidades das vidas passadas, a qual sua mente espiritual e sua memória celular estão reagindo. Basta reconhecer que uma vida passada pode ser a origem do problema. Saúde mental. Meu trabalho voluntário com a comunidade psiquiátrica tem sido uma fonte de enorme satisfação. A primeira cliente que recebi, por indicação de um amigo psiquiatra, foi uma adolescente que, segundo ele, podia ter um problema ligado à minha área. Ela estava convencida de que era assombrada por uma figura sombria que tinha se ligado a ela e a seguia onde quer que fosse. Estava tão apavorada que se tornara incapaz de agir. Saía de casa apenas para a terapia, não conseguia dormir e permanecia ansiosa e deprimida devido à crença de que a figura sombria queria lhe fazer mal. Eu admito que quando meu amigo me pediu para vê-la, imaginei que estivesse mesmo sendo assombrada por algum pobre fantasma. Confuso,
com o qual eu saberia lidar. Mas no instante em que a garota entrou, percebi que não havia nenhum fantasma com ela, e nem mesmo perto dela. Comuniquei-lhe isso alegremente com a expectativa boba de que ela fosse ficar aliviada. Não ficou. Eu não podia deixar que ela saísse do meu consultório naquela perturbação, mas eu não conseguia fazer nenhum progresso com a garota, por mais que tentasse. Rezei com ela, conduzi-a por uma meditação de cura e cheguei a ensinar um exorcismo. Na minha ânsia de sucesso, eu me esquecera do que deveria ter feito em primeiro lugar. Sentei, fechei os olhos e disse silenciosamente: Desisto, Deus, ela é toda sua. Por favor, ajude-a e apenas me diga o que fazer. A resposta veio em um instante, clara como água. Apenas seguindo as instruções, abri os olhos, estudei-a por um longo instante e depois anunciei com falsa surpresa: Sabe de uma coisa? Você tem toda a razão. Há alguém com você. Não consigo entender por que levei tanto tempo para vê-lo. Mas o mais espantoso é que ele não é uma figura grande e escura. É só um garotinho. A garota me encarou? Um garotinho? Sim, ele é lindo. Tem só 9 anos. Está perdido e muito assustado. E quer ficar perto de você porque acha que vai tomar conta dele. Depois de um momento de silêncio, ela sorriu aliviada. Sua voz estava cheia de compaixão e ternura quando ela disse mais para si mesma do que para mim: Eu posso lidar com um garotinho. Com certeza ela podia. Lenta, mas seguramente, a garota começou a retomar a vida, achando cada vez mais fácil pedir ao garotinho que, por favor, brincasse um pouco sozinho enquanto ela estava ocupada e ficasse esperando em casa enquanto ela saía, até que ele finalmente desapareceu. Da última vez que eu ouvi falar dela, tinha se formado na faculdade e estava procurando um emprego. Aprendi uma lição valiosa sobre o medo naquele dia. Em vez de perder tempo dizendo a alguém que aquilo que ele teme é ridículo ou imaginário, tente achar uma maneira de reduzi-lo a alguma coisa que a pessoa possa enfrentar, descartar ou derrotar. Com frequência, o alívio inicial vai servir de base para uma cura a longo prazo. Ainda acho muita graça, não da paciente, mas de mim mesma quando me lembro de uma mulher que me foi indicada por um psicólogo clínico do meio-oeste. Pelo que me contaram, ela acreditava de todo o coração que tinha uma cobra enrolada na cintura. Como ela tinha pavor de cobras, você pode imaginar o efeito que isso causava. Para essa consulta eu rezei pedindo ajuda a Deus antes que a mulher chegasse, e no momento que pus os olhos nela, eu gritei: Ah, meu Deus, tem uma cobra enrolada na sua cintura! Pulei da cadeira, arranquei a cobra imaginária da mulher e passei a lutar com a cobra por todo o escritório. Para uma cobra imaginária, ela deu bastante trabalho. Morta a cobra, eu reuni o que restava da minha puramente imaginária dignidade e me apresentei. Uma hora depois, uma mulher muito feliz e livre de cobras saiu do meu escritório sem dúvida, achando que eu era muitíssimo mais louca do que eu jamais poderia ter pensado que ela fosse. Nunca é demais repetir. Existem muitas doenças mentais e emocionais que eu não sou qualificada para enfrentar ou curar. Nenhum médio deve jamais ser utilizado como substituto para um psiquiatra. O laboratório. Para uma experiência calmante e curativa, minha guia espiritual Francine me passou uma adorável meditação, ou um exercício mental. Ela a chama de o laboratório. Como ela explica, o laboratório é um lugar especial, onde você pode ir a qualquer momento, onde quer que esteja, quando tiver alguns momentos de calma, quando você cria seu próprio laboratório em sua mente. Ela me disse: nós do outro lado podemos vê-lo e nos reunirmos lá com você para ajudar em qualquer problema que esteja enfrentando. O laboratório tem sido uma grande fonte de conforto e força ao longo dos anos para mim, para minha família, meus amigos, minha equipe e para meus clientes com quem o compartilhei. Rezo para que ele faça o mesmo por você. Se quiser, grave este texto e ouça-o, seguindo as orientações.
Vamos então ao texto. 3, 2, 1. Em sua mente, crie uma sala retangular do tamanho que lhe parecer ideal e confortável. Deixe a parede do fundo aberta, mas pinte as outras 3 com um verde suave e calmante. Adicione às paredes janelas largas que lhe proporcionem uma bela vista de água de azul claro e sereno. Dentro da sala, crie uma mesa com os mais intricados entalhes e desenhos que puder imaginar, grande o bastante para que você se deite nela. Aos poucos, decore sua sala com os móveis que preferir, obras de arte, plantas, velas, flores e outras peças de decoração que você gosta. Quanto mais detalhes e toques pessoais você der ao seu ambiente, mais real ele vai lhe parecer. Por isso, não se apresse e procure torná-lo o mais bonito possível. Na parede aberta, pendure o magnífico vitral. Estude cada centímetro do grandioso desenho à medida que cria. E no centro, coloque o símbolo que tem o significado espiritual mais profundo para você. Faça com azul, dourado, verde e púrpura mais brilhantes que já se viu. Agora, ande lentamente pelo maravilhoso laboratório que você criou, apreciando cada detalhe, até chegar diante do vitral, que é iluminado por trás, de forma que você possa sentir o calor do seu suave brilho de arco-íris. De pé ali, as cores brilhantes do vitral reluzem através de você, uma por uma, penetrando em sua mente e seu corpo, entrando profundamente em você, fazendo com que sinta cada raio limpando sua alma. Azul, a tranquilidade e a consciência elevada enchem seu corpo, seu coração, seu espírito. Dourado, você abraça sua divina dignidade, seu intelecto se aguça. Verde, um laser de cura o atinge. Você se sente capaz, exultante. Púrpura, a cor da realeza, seu direito de nascimento como filho de Deus. Sua espiritualidade se torna mais profunda, mais sagrada, alimentando e sendo alimentada. Seu espírito se eleva nos ares. Agora peça a luz branca do Espírito Santo para cercá-lo e curá-lo. Sinta o brilho amoroso do branco puro banhá-lo com paz, estabilidade, poder e controle. O alto da cabeça, cada contorno do rosto, o pescoço e os ombros, soltando a rigidez e a tensão, prosseguindo pelo peito abaixo, a coluna vertebral, cada osso, cada músculo, liberando toda a dor, toda a carga. Agora a cintura, o abdômen, tranquilizando, limpando, lentamente descendo pelas pernas, livre do peso, tão relaxadas que mal conseguem sustentar você, até os pés, aliviando, acalmando, renovando.
Ande lentamente até a linha da mesa que você criou. A luz branca o envolve numa maravilhosa capa brilhante, enquanto você se deita sobre a mesa. A superfície é macia e firme, um apoio perfeito. Você está seguro e protegido. Todo o medo o deixa, liberado e dissipado no manto de luz de Deus. Silenciosamente você convida o outro lado a vir até você. Eles estiveram esperando para se juntar a você no seu belo aposento e chegam em um instante, reunindo-se ao redor da mesa. Seu guia espiritual, seus anjos, seus entes queridos já partiram, trazendo com eles os grandes mestres e doutores do outro lado para confortar e curar você. Cercado pela saúde perfeita, pela sabedoria perfeita e pela aceitação perfeita, sua mente se desnúvia, libertada do estresse e dos fardos à medida que seus ajudantes espirituais os removem um por um e os absorvem para sempre. Toda tristeza, toda dor, toda depressão e todo o caos emocional se dissipam. Todo o mar zangado e agitado de dor não expressada se transforma em águas claras e tranquilas pelo poder de cura daqueles que são as mãos de Deus e que se aproximam agora, estendendo os braços. Você sente a paz que emana deles. As mãos deles aguardam acima do seu corpo e você lhes pede em silêncio que usem seu poder curativo na fonte do seu maior desconforto físico. Você fecha os olhos e sente o toque seguro e habilidoso dessas mãos, trabalhando com graça e certezas divinas, aliviando, acalmando e removendo serenamente a dor, deixando-o inteiro de novo. Você se entrega e, em união com Deus, em união com as mãos que curam, todas as dúvidas deixam de existir. Cada célula liberando as memórias de doença e trauma e sendo restaurada em seu momento mais saudável e vivo. Logo, curado e em paz, enquanto as mãos continuam a trabalhar, você cai num sono profundo. 1 minuto, 1 hora, 1 dia, o tempo não importa. O tempo não existe. Você está contente, sabendo que vai acordar plenamente restabelecido, com um renovado sentimento de bem-estar, mais facilidade para lidar com a vida e nada a temer, porque não há nada que você não consiga resolver com a ajuda de Deus. Você é filho dele, é abençoado, é um novo dia, graças a Deus. No próximo capítulo, trataremos de vida após vida, como descobrir suas vidas passadas. Não percam, aqui no canal Terra Mãe. Obrigado.